ferrou. Tem uma coisa... É estranho, mas vira muito assunto. O fato de um sertanejo ter um filho gay. Fala, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer em algum momento? E aconteceu, né? Pelo menos publicamente. Quando eu entrevistei o seu pai aqui, ele já tinha dado uma declaração que repercutiu muito, acho que foi pro G1. Né? E é estranho, surpreendeu porque ele foi a favor, porque ele apoiou o filho, em vez de falar alguma coisa meio torta assim. Sim. E aí eu entrei nesse assunto aqui, ele também não teve nenhum problema de tratar. E aí ele falou que, na verdade, ele já meio que percebia você desde criança. Não foi uma coisa que... Foi uma Não foi grande novidade surpresa. pra ele. Queria... É um corte do seu pai falando aqui extenso, que rende até hoje bastante. Eu queria que você falasse do seu lado. Então, quando eu me assumi pro meu pai, é isso, não foi uma surpresa pra ele. E hoje uma coisa que ele fala... É que... Não sei se ele mencionou isso aqui, inclusive. É que ele assumiu pra ele mesmo que eu era gay antes mesmo de mim. Falou. Então, tipo, que em algum momento ali ele olhou pra mim, percebeu e pensou... É isso, eu não tenho como mudar. E vamos ver o que vai acontecer. Porque a dúvida do meu pai era se eu ia chegar pra ele contar... Ou se eu ia ser um desses casos de pessoas que fazem 18 anos, vai embora de casa, nunca fala sobre o assunto e aparece com um amigo, de repente, entendeu? Ah, esse é meu amigo. E não, eu não queria viver essa realidade, assim. Pra mim ia ser muito pavoroso, sabe? Viver num silêncio desse. Que é a realidade de muita gente. Muitas pessoas LGBTs vivem um silêncio. Que às vezes não é aquele cenário de violência, né? De expulsar de casa, de apanhar. Mas é um cenário de silêncio. É uma violência também. E o silêncio é muito violento. O silêncio é muito triste, assim. Tipo, de você sentir que você não pode chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar: mãe, pai, esse é meu namorado, sabe? Isso é muito triste. E eu não queria essa realidade, então eu, aos 16 anos, conversei ali com meu pai. Meus pais são separados há muitos anos e, na época, eu morava com a minha mãe. E o meu pai da minha família foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. Não foi minha mãe. Geralmente é a mãe, né? Foi com ele. Foi com ele. Mas teve um pensamento estratégico da minha cabeça, que é... Como eles são separados e eu moro com a minha mãe... Eu acho que se eu contar primeiro pro meu pai e der algum BO, eu não vivo com ele. Foi um teste. Foi um teste, foi tipo, eu não vivo com ele. Então, se der errado, eu vou voltar pra casa da minha mãe e é isso. Pronto. Aí, marquei um jantar com ele na casa dele e nisso ele já percebeu. Porque eu não sou de marcar jantar. Eu sou tipo, pai, vamos jantar tal dia, tal hora? Não faço muito isso. E aí eu acho que ele já percebeu que eu tinha algo a dizer. E aí a gente foi... Jantou, eu fiquei enrolando a noite inteira. Aí no último momento ele perguntou: você não tem nada pra dizer não? Você queria falar alguma coisa? Aí eu falei, aí rolou aquele silêncio ensurdecedor de alguns segundos. E aí eu falei: pai, eu sou gay. E aí ficou um silêncio de novo, um pouquinho mais. E aí ele soltou alguma coisa do tipo: eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti agora na vida. Porque pra ele também foi muito novo, muito diferente. E em seguida ele falou: mas eu já sabia. Então, não foi como se ele tivesse dado pulos de alegria, mas também não foi uma coisa de o fim do mundo, sabe? Ele ficou, ok, meio que já sabia, é isso aí, vamos seguir a vida. Ele me tranquilizou, falando, tipo, nada vai mudar, tudo bem, né? Aqueles coisas mais clichês, assim, de cenas bonitas de filme, sabe? De um pai aceitando o filho, foi fofo, assim. Você esperava? Eu não sabia o que esperar. Na verdade, eu acho que eu fui, assim, meio no escuro. Eu imaginava todos os cenários possíveis. Eu já pensei que eu ia ser deserdado, que eu ia ser expulso, que ia me bater. Eu esperava de tudo. Mas também cogitava um cenário, tipo, positivo, sabe? E aí foi o cenário positivo, graças a Deus. Graças ao meu pai também, né? Que tem a cabeça mais no lugar, assim, mais aberta. Pra essas coisas. E é isso. Aí depois, né, tipo, a coisa foi se naturalizando também. Porque eu acho que no começo, mesmo eu tendo comunicado, a coisa pra mim era meio estranha. Tipo, lidar com o fato de que agora meu pai sabe, sabe? Mas aí a coisa foi se naturalizando. Aí, tipo, um tempo depois eu apresentei meu primeiro namorado pra ele. Aí depois tive um segundo namorado. E aí, enfim, agora tá todo mundo de boa. Mas pra sua mãe também foi de boa depois? Pra minha mãe foi de boa também. Pra minha mãe, foi um tempo depois, e foi quando eu já tava namorando, e aí eu não cheguei. Falei, mãe, sou gay. Cheguei e falei, mãe, estou namorando o Vinícius. Joguei um nome aqui. E aí, acho que foi até mais de boa, assim, porque aí eu já naturalizei a coisa logo com o namoro, entendeu? Não tinha nem o que fazer, né? Mãe, estou namorando. Quem? Ele. É isso.
Mas foi bem de boa, assim, bem de boa. Mas é isso, tipo, no final das contas, todos eles já sabiam, né? Ele falou, ele até citou uma idade, que ele falou 8 anos. Falou, com 8 anos eu lembro que ele já corria, ele tinha um jeito. Tinha um mesmo, jeito. já, mas... Eu brinco, eu sempre fui uma criança viada. Já sempre aquela fui. criança. A criança, sabe, sim, a tem um feminina, perfil, sim. né? Só que eu sou uma criança que correspondeu a todos esses estereótipos. Então eu era uma criança afeminada. Na escola eu só tinha amiga menina. Eu odiava fazer aula de educação física. Porque Não gosto de futebol. Odeio. E assim, eu odeio futebol hoje por conta da escola. Por conta que aquele cenário ali de futsal da escola, de que eu era obrigado a fazer futsal com os meninos, era bem hostil, assim. E os meninos eram muito brutos. E eu, todo delicadinho, assim. Ai, gente, não chuta a bola pra mim, ai, não sei o quê. E, enfim, os meninos pegavam pesado, assim, também. E aí, por conta disso, eu peguei esse ranço mesmo, assim, de futebol. Não queria saber de nada disso. Me perdi agora. Não, é porque ele falou que desde criança... E aí eu correspondia a todos esses estereótipos, então acho que isso foi meio que dando dicas pro meu pai. Mas acho importante também dizer que isso, num geral, assim, não significa muita coisa. Porque, inclusive, tem vários homens gays que se entendem como homens gays hoje que... É o machão. Que, tipo, são pessoas másculas, assim, que na infância não davam esses sinais, sabe? Então, meu pai catou esses sinais, mas não é todo mundo que dá esses sinais sempre, assim, sabe? Ele é uma pessoa de criação raiz mesmo, né? Sim, Um cara do interior. demais. E ele é meio... É que ele é engraçado, mas é aquela criação mais bruta. Demais. O que você acha que passou na cabeça dele pra ter aceitado tão bem? Porque, pô, é muito louco, né? Porque tinha tudo pra ser aquele perfil que a gente já sabe. Não vou aceitar, vai embora daqui. Tá. Eu não sei dizer, sabe? Porque é isso, a criação do meu pai realmente... É muito raiz. O meu vô... Todo mundo que fala do meu vô, os meus primos que conheceram, porque eu não conhecia o meu vô. Meu vô era muito chucro, assim, tipo, bem sistemático, bem homem da roça mesmo. Então, se fosse ter isso como base, assim, meu pai não seria um cara que me aceitaria, sabe? Mas não sei se foi a vida artística também, essa coisa de viajar muito e conhecer vários lugares, várias pessoas diferentes... Porque meu pai teve contato com todo tipo de pessoa, né? Tipo, nessa trajetória artística dele. Não sei, tipo, dizer. Não sei mesmo. Tipo... Você saiu com 16 anos lá de Franca? 18. 18. Você foi pra São Paulo. Uhum. Você saiu um pouco da proteção ali. Uhum. Né? Você tinha essa proteção também de ser filho dele, Sim, não mexerem tanto. Uhum. Indo pra São Paulo, você viu uma vida pior, assim, nesse sentido? Em São Paulo, o que eu percebi é que é isso. Tipo, eu saí de um cenário onde praticamente toda a cidade sabe quem eu sou e aí não vai mexer comigo porque, né, sou filho de tal pessoa. E vou pra São Paulo, a maior cidade do país, onde, tipo, ninguém tá nem aí pra quem eu sou. Isso me deu um pouco de medo, assim, né? Ainda mais pensando na violência mesmo, tipo, da cidade de São Paulo. Roubo, furto. Tava com esse receio, mas acho que é um receio, assim, de uma pessoa caipira. Uhum. Uma pessoa caipira indo pra cidade grande com medo de tudo, sabe? Jeca. Medo de metrô. Eu tinha medo de metrô, sabe? Tipo, ai, meu Deus. Aí depois que eu comecei a andar de metrô também, foi super tranquilo. Mas em São Paulo, eu acho que eu soube muito bem, assim, identificar quais eram os lugares, assim, que eram mais acolhedores pra mim, que fazia mais sentido eu estar, os lugares que me cabiam, os lugares que não me cabiam. E nisso eu fiz muitas amizades boas, assim. Eu consegui me socializar muito bem em São Paulo muito rápido. Então, essa coisa de ficar com saudade de casa, de querendo voltar, sei lá, durou 2 meses e agora faz quase 10 anos que eu tô em São Paulo. Então, é isso, tipo, consegui criar raízes em São Paulo. E hoje eu me sinto seguro, assim, com essas raízes, sabe? Com as pessoas que estão ao meu redor, com os lugares que eu frequento. Acho que eu tô bem tranquilo. Franca dá umas 4 horas de São Paulo? De ônibus é mais, são 6 horas de ônibus. 6 horas? Se for de carro muito rápido, aí você faz em 4. Mas é melhor ir devagar, vai em 5 que é mais seguro. Você vai muito ainda pra casa? Vou. Eu vou muito pra Franca. Agora eu tô indo mais, inclusive, tipo... Porque bateu essa sensação de... Nossa, vai completar 10 anos que eu tô em São Paulo. Acho que eu vou começar a equilibrar um pouco, assim...
melhor as minhas estadias em Franca. Porque antigamente eu ia e ficava um fim de semana. Tipo, 3 dias, 4 dias, um feriado. E dessa vez eu tô indo pra ficar períodos mais longos. Então, mês passado eu passei abril inteiro em Franca. E aí vou voltar agora pro Dia das Mães. Devo ficar uma semana, 2 semanas, uma semana e meia, não sei. Então tô fazendo esse equilíbrio, assim, tipo, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Franca, um pouquinho em São Paulo. Você falou que tava esses dias viajando com a dupla? Uhum. Você viaja de vez em quando com eles? Eu comecei recentemente também, é uma coisa que eu não fazia muito. Eu viajava quando eu era criança, porque, enfim, era criança, meu único compromisso era a escola, não tinha nada pra fazer. Então eu viajava muito com meu pai, assim, pra acompanhar, e eu gostava muito. Principalmente quando era festa de peão. Nossa, eu amava. Porque aí tinha o parque de diversão e tinha as barraquinhas de comida. Eu amava os crepes Ah, suíços. mas ele deixava você sair ali? Eu ia com a minha mãe. Ah, ela ia junto É, também. ela ia junto. E aí eu, minha mãe, minha irmã. Quando era, tipo, sei lá, Barretos, às vezes ia a família inteira. Ia meus primos, minhas primas, minha mãe pegava eu e meus primos e ia passear, assim, pela festa, sabe? E assistir o show do meu pai, que era bom nada. Só queria ficar pela festa, assim, comendo e andando nos brinquedos. E quando não tinha parque de diversão, era tão triste. Eu ficava tão triste. Tinha que ver o show. Eu tinha que ver o show. Eu falava, já vi esse show 1000 vezes, vou ver esse show de novo. Mas hoje, tipo, a coisa mudou um pouco. Eu vou pra assistir o show e eu gosto de assistir o show. Adoro ficar ali, assim, tipo, nos bastidores, olhando os músicos também tocar, porque acho muito impressionante eles tocando. Acho tudo muito legal, assim. E aí, recentemente, eu fui pra Franca, né, como eu falei, e falei, pai, qual a sua agenda? Me mostra aí sua agenda pra ver. De repente, eu consigo acompanhar vocês em alguns shows, né? Ele me passou lá e eu falei, eu consigo ir nesse. E fui. Acho que fui uns 4 só, tipo, não foram muitos. E aí falei, pai, e se eu cantasse? Me convidei. E se eu cantasse com você no palco? O que você acha? Aí ele falou, vamos. E aí cantamos o Menino da Porteira nesses 4, 3 shows. Vocês cantam o Menino da Porteira. Aí a gente começou a cantar o Menino da Porteira, que é a música que a gente lançou, né, no ano passado. Então é uma música que já tá ensaiada, a gente já canta há muito tempo também. A gente não tem que se esforçar muito, assim, ensaiar pra cantar a música, que é muito familiar pra gente. Então eu falei, vamos no Menino da Porteira, que é mais seguro, assim. De repente a gente depois pode acrescentar uma outra coisa e tal. Mas por enquanto é só o Menino da Porteira. E é engraçado, porque eu vou assim. Ah, tá. Você não vai de sertanejo. Não, o máximo é colocar uma bota, uma fivela. Mas no próximo eu tô querendo ir de chapéu pra me camuflar um pouco melhor, assim, sabe? Mas nos últimos tava, assim, tipo, todo alternativo, né? No look. Acho que até causou uma estranheza. Mas cheguei fazendo piada sobre isso. E aí, gente, tudo bem? O que vocês acham? Vocês acham que eu pareço meu pai? A gente tá parecido? Aí a galera riu. Enfim, acho que eu... né, pela veia cômica, inclusive, mesmo assim, pelo humor, eu acho que eu consigo ir conquistando um pouquinho da galera.